A paz do Senhor, bom dia, povo de Deus. Que Deus abençoe vocês nessa manhã. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa manhã eu quero deixar uma reflexão de vida para você, tua casa, tua família. Deus tocou no meu coração para que eu pudesse deixar para vocês aqui no meu status uma reflexão para vocês, uma meditação, amém? E vamos estar fazendo a leitura do livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16 e versículo de número 6 a seguir. A palavra de Deus vai te dizer assim: e sucedeu que quando eles chegaram, ele olhou para Eliabe e disse: certamente o ungido do Senhor está diante dele. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei. Pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou a Abinadab e fê-lo passar diante de Samuel e disse: nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá e ele disse: nem este escolheu o Senhor. Assim Jessé fez com que 7 dos seus filhos passassem diante de Samuel. E Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. E Samuel disse a Jessé: então aqui todos os teus filhos? E ele disse: resta ainda o mais jovem, e eis que ele cuida das ovelhas. Samuel disse a Jessé: mandai trazê-lo, pois não nos assentamos até que ele aqui venha. E ele mandou buscá-lo e o trouxe para dentro. Ora, ele era ruivo e ao mesmo tempo de formosa aparência e agradável e de se olhar. E o Senhor disse: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Meus queridos irmãos, nessa manhã eu quero falar para você o que Deus preparou para você, o que Deus guardou para você. Ninguém pode tomar, ninguém pode tirar de você aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te entregou, porque o que Deus te deu é para você, ninguém toma. Tem coisas que Deus coloca em nossas vidas, tem coisas que Deus nos dá e não dá para ninguém mais a não ser para você. Então, assim como aconteceu com Davi, ele já era rei sem ele saber. Então ele foi escolhido no meio dos teus irmãos, ele foi escolhido por olhar de Deus, porque Samuel viu que os filhos de Jessé eram homens também formosos, bonitos também, fortes, valentes. Só que Deus falou para Samuel: ei, eu não olho como o homem olha. O homem olha para o exterior, eu olho por dentro, eu olho é o coração. O meu olhar é diferente. Eu não olho como o homem olha, eu não vejo como o homem vê. Então Deus falou para Samuel. Então Samuel falou para Jessé: se não tinha outro, ele disse: tem, é o mais jovem, está no campo, é pastor de ovelhas. Então mandou trazer Davi, ali ainda jovem, ali mais ou menos ali 16, 17 anos. Então trouxeram ali Davi. Então assim, ele falou: não sentamos na mesa e coma até que chega ele. Então assim que chegou, Deus falou para Samuel: é este aí, então ungiu ele. Então Samuel se levantou, pegou o chifre que estava cheio de azeite e ungiu Samuel, e ungiu Davi. Samuel ungiu Davi ali na frente de seus irmãos. E ali a palavra de Deus fala que ali a presença de Deus veio sobre Davi. Então, meus amados, eu quero falar para você: não fuja, não corra, não se preocupa, não tenha ansiedade, porque o que Deus te deu, meu irmão, é seu. Ninguém toma, ninguém tira. Para de agonia, para de ansiedade, para de ficar preocupado, não murmura, porque o que Deus te deu é seu, meu irmão.
é seu e ninguém mais toma de você. Eu quero falar pra você aqui que quando eu estudava na época aqui num colégio chamado Colégio Evandro Brandão, aqui na cidade de Paratinga, eu passava por muita dificuldade ali, financeira, ali em casa, meus pais separados na época, minha mãe e meu pai não moravam juntos, era separado. A nossa condição financeira era ruim, né? Eu pegava 3 transportes para chegar no colégio aqui, era cansativo. E assim, tinha alimento, só que para comprar as vestimentas, comprar roupa, eu tinha que trabalhar, né? Na diária, na roça no pasto, fazendo cerca, muitas das vezes, né? E aí eu tinha que trabalhar para poder comprar roupa, para mim sair. E a minha vida era corrida, meu irmão, era corrida. Aí eu trabalhava para comprar roupa, pagar dívida também, assim. Eu comprava roupa fiada para pagar depois, comprava roupa hoje para pagar com o mês, né? E era assim. A minha mãe na época não era aposentada, só tinha o Bolsa Família. Meu pai era aposentado, só que era separado. Dava ajuda também, só que minha ajuda era pouca. Não dava, né? E aí certa vez eu estava muito preocupado no colégio, atrás de serviço. Quando eu estava estudando, eu já queria trabalhar. Eu queria trabalhar e estudar. Aí, certa vez, tinha um professor lá, né? Ainda existe esse professor, né? E ele vai estar me assistindo. E assim, até mesmo fui na sala de aula, se não me engano, foi assim que acabou a aula. Ele é professor de matemática, né? E ele tem uma loja de construção, que vende material de construção, né? Que vende essas coisas de construção. Aí eu fiquei sabendo que lá tava precisando de pessoa para trabalhar. Aí eu conversei com ele, que ele é o dono, eu falei, professor, e aí, moço? Você não tem como o senhor me arrumar esse serviço pra mim, não? Arruma pra mim, tô precisando. Mas tava precisando na época, tava precisando muito. Aí eu falei pra ele, moço, arruma pra mim aí, porque tô precisando de serviço e tal. Aí ele, moço, ele foi sincero pra mim. Ele foi sincero pra mim. Aí o nome dele é Jorge, viu, Jorge? Tá assistindo aí, né? Aí ele falou bem assim pra mim, ô Ezequiel, esse serviço não é pra você, não. Ele foi sincero pra mim, porque eu senti a sinceridade dele pra mim. Ele falou assim, ó Ezequiel, esse serviço não é pra você não. Porque você, cara, você é novo, você é inteligente, você merece coisas melhor. Não se preocupa não, você consegue coisa melhor pra você, rapaz. Aí eu sosseguei com aquela palavra que ele me deu, aquela palavra que ele falou pra mim, eu sosseguei, né? Eu esperei, fiquei ali, sim, guardei aqui pra mim, né? Aquela angústia, assim, guardei comigo, né? Aquela tristeza, né? Porque eu pensei que ele ia me dar essa oportunidade, né? Só que eu tinha arrumado outro no restaurante. Só que eu não quis, porque o dinheiro que o rapaz queria me pagar, não dava pra pagar no aluguel, né? Ele queria pagar R$400 por semana. O aluguel era... Acho que o aluguel parece que tava essa faixa de R$600, né? Porque se você pegar R$400 por semana, meu irmão, você acaba logo, né? E aí fiz uns cursos também de farmácia na época, eu fiz vários cursos aí de farmácia na época, né? Só que eu fiz por fazer, né? Porque eu não sabia nem o que era dipirona, não sabia nem o que era um anador, não sabia nem o que era uma losartana, eu não sabia. Mas eu entreguei para o Senhor. Aí certa vez eu estava trabalhando com um rapaz, roçando pasto. E aí ele trabalhando lá. Aí toda vez que eu chegava em casa, o banheiro lá de casa, na minha casa da minha mãe na época, o banheiro lá não era de bloco, era um banheiro simples da roça. Vocês que é da roça sabem. 4 forquilhas, bota um pano, uma lona, ele é o banheiro. E antes de banhar, toda vez eu orava para o Senhor. Eu falei, Senhor, que o Senhor possa, Pai, me dar um serviço, Senhor. Que seja um serviço digno, Pai. Que eu possa ter o meu todo mês. Não importa que serviço seja. E não importa quanto que eu for ganhar. Mas que o Senhor prepare um serviço para mim. Isso, meu irmão, eu orei. Foi mais ou menos uma semana orando ali. Um 7 dias de oração ali. Antes de banhar, orando, ajoelhando e orando. Clamando a Deus. Aí com uns 15 dias depois, recebi uma ligação da Farmácia União, né? A gerente da Farmácia União me ligou. E falou se estava à disposição para uma entrevista. Eu falei, tô sim. Esse dia eu estava trabalhando. E aí eu estava sem telefone na época, parece, não me engano. Estava sem telefone. Eu estava sem telefone nessa época. Aí eu estava na roça, às 10 da manhã. Larguei a foice lá, estava mostrando um capim pro rapaz. Um rapaz chamado Dimas, né, seu Dimas? Aí eu deixei a foice lá, conversei com ele. Aí ele me liberou, falei, pode ir, né? É melhor do que você ficar aqui na roça.
Aí eu peguei minha moto, saí, fui lá. Minha mãe recebeu a ligação da farmácia, da gerente. Aí minha mãe foi e ligou pra Dimas. Minha mãe foi e ligou pra Dimas, parece. Se não me engano, não tô muito lembrando. Aí eu conversei com minha mãe falou, peguei e fui pra casa. Cheguei lá, tomei o banho, peguei as coisas e fui pra Paratinga. Daquele dia que eu fui, foi na sexta-feira que eu me engano, foi sexta-feira. Aquele dia que eu fui, eu nunca mais voltei pra trabalhar na roça. Porque o que Deus te dá, o que Deus prepara pra você, ninguém pode tomar. Então, fui com a mochila, levei minhas roupas, né? Foi indicação de um amigo, né? Que eu tenho muito que agradecer. Eu tenho muito que agradecer a ele, né? A Leonardo, né? Que ele me indicou na União na época, né? Falou, né? Sobre mim, sobre os meus princípios, falou sobre a honestidade, né? O caráter da pessoa, né? Só que o meu currículo eu tinha entregado na União. O meu currículo estava na União. Só que o meu currículo tinha uma pilha de currículo. Tinha mais ou menos ali uns 30 centímetros de currículo. Só que o meu era o último. Só que Deus vai falar para você nessa manhã: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros. Aquele dia o meu currículo era o último, mas só que naquele dia o meu currículo foi o primeiro. Então, meu irmão, Deus prepara para você. Eu fui, passei na entrevista. No primeiro dia a moça falou assim: se você também quisesse trabalhar hoje, você também podia. Aí ela falou assim: mas se você quiser voltar num sábado ou na segunda, você vem. No sábado mesmo eu já fui, fiquei trabalhando lá. Então foi ali em 2020. Então fiquei ali em 2020 ali até 2023. Eu fiquei na União ali em 2020 e fui sair em 2023, porque Deus prepara, né? Porque Deus prepara. Assim, eu saí do meu serviço que Deus me deu, porque Deus preparou pra mim. Eu não sabia o que ia acontecer, né? Só que eu fiquei ali mais de 3 anos na União. Fiquei ali praticamente 4 anos na União. 4 anos na União, fiquei. Só que eu achei propostas melhores, né? Recusei na época, né? Só que, meu irmão, espera no Senhor, confia nele, viu? Porque lá em Salmo também 37, versículo 5, a palavra de Deus fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Sabe por quê, meu irmão? Não importa, eu não quero saber e não me interessa que religião que você é. Não me interessa isso, porque religião e placa de igreja, meu irmão, não salva ninguém, porque a salvação é individual. A salvação é individual, porque a salvação que faz é você. Amém? Não importa que religião você seja, só quero que você entregue teu caminho para o Senhor, confia nele, ele tudo fará. Amém? Então, meu irmão, creia no Senhor, tenha fé no Senhor, porque Deus é santo, 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 és o Senhor. Não há outro santo a não ser Jesus de Nazaré. Fica na paz, que o Senhor Jesus Cristo e as 12 consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua casa e sobre a tua vida. Amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo.